Olá pessoal, é com muita satisfação que eu apresento para vocês o indicador Marco Linhas Start, certo? Então, no indicador Marco Linhas Start, você tem acesso a todas as configurações do indicador, certo? Então, você tem a possibilidade de mexer em todas as camadas do indicador, você tem a possibilidade de estar habilitando e desabilitando linha por linha, né? Então, você vai poder estar ajustando as zonas de interesse dos grandes players da melhor maneira possível, certo? Então, nesse indicador, você pode estar definindo, né, a abertura, o ajuste, você vai poder estar definindo aqui as regiões de interesse, né, de sobrecompra, de sobrevenda. Então, vai ficar fácil para você, né, operar nessas regiões, né? Você vai fugir de e-mail de gráfico e vai estar procurando por regiões mais importantes para você estar procurando por trades durante o seu operacional, certo? Para aumentar a sua assertividade. Então, o que é que eu tenho, né? O que é o Marco Linhas? O Marco Linhas, ele vai definir uma linha de referência, a partir da qual ele vai traçar novas linhas matematicamente definidas, que são as regiões onde os players, os grandes players, eles fazem a realização dos seus lucros. Então, os grandes bancos, eles têm vários robôs que quando eles andam um certo percentual, ele já realiza aquele lucro. E aí ele volta, anda mais um pouco, realiza o lucro e assim ele vai fazendo pequenos trades durante o dia. E você vai poder fazer essas linhas a partir do fechamento, certo? Do dia anterior, a partir da abertura do dia anterior, a partir da abertura do dia atual, a partir do ajuste, né? A partir da máxima ou da mínima. Então, você tem a possibilidade de traçar as suas linhas a partir de qualquer uma dessas. Inclusive, você pode inserir o indicador várias vezes e estar colocando mais de um indicador das linhas, né? Para você ter linhas a partir do fechamento e linhas a partir da abertura do dia anterior, para você ver quais são as linhas que coincidem, né? Então, é possível também. Você pode habilitar apenas a linha central, ou seja, ele vai excluir todas essas linhas e vai deixar apenas a linha central, né? Porque aí, se você quiser mostrar o fechamento do dia anterior, a abertura do dia atual, o ajuste, a máxima, a mínima, você vai conseguir fazer isso de maneira muito tranquila, certo? Eu gosto de fazer operações de compra de venda a partir da máxima do dia anterior. Então, você vai estar conseguindo fazer isso, certo? Para estar melhorando os seus trades. Então, perceba que você consegue fazer regiões dentro das quais você não vai fazer operação nenhuma. Então, perceba que aqui você tem uma região de sobrevenda. Então, você pode pensar em fazer entradas nessas regiões e o stop abaixo dessas linhas, certo? Olha só, o preço querendo sair daqui fez gatilhos rejeitando a região e acabou descendo bastante. Olha só como ele respeita essas linhas. Então, assim, a gente consegue estar se adaptando ao mercado no seu dia a dia. Você que gosta de scalps, né? Você pode, por exemplo, olha só, você colocou uma ordem aqui e uma ordem aqui. Você escalonou duas, o seu preço médio ficou aqui. Então, o seu stop fica ou aqui no meio ou numa camada acima, né? E você pode colocar o seu alvo em um canal, em dois canais, né? Então, assim você pode, entrou aqui,
o alvo nesse, e depois nesse, e depois nesse. Chegou nessa região, ele rejeitou, você pode fazer suas entradas aqui com um stopzinho curto nessa região, buscando parciais em cada nível desse. Olha só como ele respeita, né? Então tem várias possibilidades para você estar entrando, para você estar fazendo os seus trades, certo? Então aqui a gente tem o marco linhas start. Então nesse momento, né, perceba a potencialidade que você tem. Você pode aumentar a distância daqui para cá, ó, e você está procurando pelos seus trades. Então quando ele chega nessa região, você vê aqui os 50% dessa região aqui, e você pode fazer entradas de venda por aqui, ó, com o seu stop fora desse canal, certo? Olha só, você traçando uma linha de tendência aqui, o preço rompe, quando ele voltar por essas regiões, você vende buscando alvos. Olha só como ele crava essa região. Então aqui, ó, você entrou comprado aqui, entra comprado o alvo aqui em cima, né? E assim sucessivamente. Você vai estar fazendo as suas operações. Rejeitou, entrou aqui comprado, o seu alvo é aqui, né? Entrou, ó, fez uma linha, rompeu a linha, vendeu, o seu alvo é aqui. Então fica muito mais fácil para você estar definindo os seus alvos. Olha aqui no 15 minutos. Então, olha o 15 minutos como ele respeita essas regiões. Olha só. Então, ele respeita muito bem essas regiões aqui, ó. Então, fica fácil, né, de você estar, por exemplo, fechou aqui, você pode botar uma ordem de compra para ele subir. Quando ele subir, você já pode botar uma ordem de venda para ele descer. Olha só, ele vem 1, 2, no máximo 3 camadas. Então, você pode operar com 3 camadas de contratos. 1 e 1, ou 1, 2 e 4, né? E assim fica mais simples. Olha só, rejeitou uma vez, rejeitou duas, fechou abaixo dessa linha, rejeitou a terceira, né? Então, e depois disso, olha a pancada que ele deu, né? Então, tem várias possibilidades de você estar usando, né? Olha só, você definiu uma região e ele andou aqui, ó, 600 pontos, ele andou aqui, ó, 1.200 pontos dessa região. Então, tem várias possibilidades para você estar fazendo. Então, o indicador marco linhas, a sua versão Start, você pode mexer na camada 1, na camada 1 superior, na camada 1 inferior, e nas 3 camadas você tem essa possibilidade de estar modificando. Então perceba como o preço aqui, ó, ele dá regiões de sobrecompra. Olha só. Então você tem aqui, ó, as linhas normais e as linhas brancas, que são os limites de cada camada, certo? Então desse jeito vai ficando mais fácil. Olha, ele rejeitou aqui justamente na linha branca, ó, ele tocou nela e subiu. Então tem como a gente está vendo tanto no macro quanto no micro, região por região, onde você poderia estar fazendo, certo? Então, aqui você tem acesso total a toda e qualquer camada, a toda e qualquer linha. É diferente dos indicadores que o pessoal faz, que vocês não têm acesso, tipo, ele coloca 20 linhas, certo? Mas você não consegue ter acesso a cada uma, a habilitar e desabilitar cada uma, a estar montando as suas camadas. Então, aqui você tem um acesso 100% personalizável de acordo com o seu operacional. Então, defina os alvos. Olha só, ele está aqui até onde ele vai. Alvo 1, alvo 2, alvo 3. Então, fica fácil de você saber. Por exemplo, você não precisa procurar venda aqui só porque ele deu um gatilho desse, né? Você espera ele chegar em regiões como essa para pensar em venda. Até aqui ele veio muito forte, mas você poderia ter feito vendas e pegado vários scalps nessa região, né? Ter pegado o rompimento dela e projetar os seus alvos. Você está aqui vendido, qual é o seu alvo? Olha, bateu exatamente em cima. Então perceba como ele respeita esses alvos.
Então vai ficando mais fácil, né, de você estar vendo para onde o preço está indo, o que é que ele está fazendo. Então vamos para o Profit, ó, botão direito, inserir indicador, e aqui a gente está falando do marco médias Start, versão 3.2. Então vamos colocar aqui. Olha só, desculpa, aqui eu botei foi o marco médias. Eu tenho que colocar para vocês o marco linhas. Então, marco linhas 3.2. Vamos lá. O médias ele trabalha com médias e o linha é com linhas mesmo. Ele é retilíneo, né? A gente não trabalha com ondas, né? O marco linhas é para quem gosta de scalps, para quem gosta de definir os seus alvos, né? Ter alvos fixos, né? Para você validar o seu processo. Então, veja bem, eu vou diminuir aqui o zoom. Olha só, ele tem 3 camadas. Ele tem essa camada central, ó, daqui para cá, e a linha central, tá aqui no meio. Essa é a camada 1. Aqui, ó, é a camada 2. E aqui, a camada 3, certo? Então, você sabe onde o preço está trabalhando, né? Por exemplo, ó, o preço está trabalhando na camada 2. Quando ele chega na camada 3, é uma região de sobrecompra. Então, você pode estar traçando aqui suas linhas. Quando ele rompe aqui, ó, olha só a queda que ele faz, né? Ele chega no centro da camada 1, ele tende a voltar e assim você vai acompanhando, né, os seus trades. Então aqui, o que é que você tem acesso? Vamos lá. Agora eu vou abrir o meu indicador, né? Se você ficar botando só em aplicar, você consegue ver as alterações sem precisar fechar essa tela. Então vamos lá, percentual 0.1. Se eu aumentar para 0.3, eu vou aumentar o tamanho das linhas, certo? Eu gosto de trabalhar com espaçamentos maiores, né, para eu ter mais segurança. Então fica mais fácil para você estar operando aqui, certo? Então eu vou deixar o 0.1 para você estar operando, certo? Então vamos lá. Habilitar fechamento. Então, aqui, onde tem habilitar fechamento, você vai ver que ele está sim. É porque ele está traçando as linhas a partir do fechamento. Se eu botar aqui, ó, apenas a linha central e colocar assim, ele vai mostrar para mim apenas o que eu coloquei. Então, vamos lá. Olha só. E perceba que é o fechamento do dia anterior, que ele traçou essa linha, certo? Então, eu não quero o fechamento, vou botar não, eu quero a abertura do dia anterior. Quando eu colocar a abertura, ele vai traçar uma linha mais embaixo, que é a abertura do dia anterior. Não, eu quero a abertura do dia atual, eu quero que ele mostre para mim a abertura do dia atual. Então, ele vai mostrar, olha aqui onde foi a abertura. E assim sucessivamente, né? Se você quer ver as linhas a partir a partir da abertura do dia atual, você vem aqui, ó, apenas linha central e bota não, que eu quero que ele mostre tudo, certo? Então, se ele vai mostrar tudo para mim, então ele vai fazer a partir dessa linha, né? E perceba como ele respeita, né? Então você está aqui, ó, eu estou na camada 1. Aqui é uma camada de consolidação. Eu não quero trabalhar por aqui. Então você deixa ele chegar na camada 2 ou na camada 3, ó, e vai seguindo as suas operações, certo? Então tem várias possibilidades para você estar trabalhando a partir daqui, certo? Então você vai estar fazendo os seus trades. Então vamos lá. Você pode estar mexendo na linha 1, linha 2, cada linha dessa, por exemplo, eu não quero que apareça as linhas ímpares positivas, né? Que quando eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5,
é da camada 1 para cima, são as camadas positivas. Então, ó, da linha central para cima. A negativa vai começar com M, então é para baixo. Então eu vou tirar M1, M3 e M5. Certo? Então quando eu tiro, eu vou estar fazendo isso. Tudo bem? Então ó, eu quero desabilitar a camada 2. Então eu boto aqui não. E ele vai tirar para mim, ó, a camada 2, vai deixar só a camada 1. E assim você consegue estar ajustando, certo? Até a camada 3. Né? Então, essa possibilidade aqui é quando a gente está trabalhando com o linhas, certo? Aqui eu estou colocando para vocês a versão Pro, que eu acho que eu coloquei até errado aqui. Deixa eu tirar. Mas é a mesma coisa. A diferença da Pro para Start é porque a Pro tem a regra de coloração também. Eu vou excluir aqui ela e eu vou colocar a versão Start. Então, médias Start, que é a 3.2. Você consegue fazer tudo que a gente fez até agora. Né? A diferença é só que a versão Pro ela tem a regra de... Opa, desculpa, eu botei de novo. Espera aí. Então, direito, eu quero linhas Start. Pronto, então, você consegue fazer todas aquelas modificações que a gente estava falando, ele só não tem a regra de coloração, né? Porque aqui a gente está falando da Start. Então perceba ó, que aqui ele não aparece aquela questão de compras e vendas, nada nesse sentido, mas eu consigo modificar em tudo. Então ó, na versão Pro eu vou ter regra de coloração, alarmes para compras e vendas, certo? Então a gente tem essa possibilidade. Então vamos seguindo. Então você pode fazer a alteração que você quiser. Então vamos ver aqui no geral. Ele está aqui, a linha central, eu acho que está a partir do fechamento. Não, mas eu quero a abertura do dia atual. Então sim, e aqui tem que ser um sim e todos os outros não. Então fechamento eu vou botar não. Então ele vai recalcular a partir da abertura do dia atual. Então, se você ver aqui, ó, ele está a partir da abertura e calculou as porcentagens a partir daí, de cada uma. Então, ó, dessa abertura, olha só, quando ele chega nessas regiões, como ele tende a estar voltando, olha só. Né? Então, tem essas possibilidades de você estar usando, né, a questão do indicador. Então, muito bem, a gente tem este e você pode aumentar o percentual do jeito que você quiser. Eu quero linhas maiores, então você vai colocar 0.5, né? E você pode estar traçando as linhas da melhor maneira possível para você. Certo? Então, espero que goste, né? Que isso ajude você, que potencialize os seus trades e traga uma ferramenta profissional aí para a tela do seu Profit.